Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. E você que não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever aí, rapaz, e ativar os sininhos das notificações para você ficar aí por dentro das dicas teológicas, ok? E a dica de hoje, esse aqui. Ah, tá, não esqueça de dar o joinha e de comentar aí para engajar o canal, ok? E a dica de hoje é essa aqui, ó, Guia do Leitor da Bíblia, de Lawrence Richard. Quem é Lawrence Richard, pastor? É um dos, segundo aqui, na contracapa, é um dos mais renomados escritores dos Estados Unidos, formado em filosofia pela Universidade de Michigan, mestre em educação cristã pelo Seminário Teológico de Dallas e doutor em educação religiosa e psicologia social pelo Seminário Bíblico de Gerhardt pela Northwestern University. Escreveu mais de 200 livros, incluindo textos de educação cristã, obras teológicas, dicionários bíblicos, manuais, enciclopédias e comentários. Também já lançou dezenas de livros devocionais edificantes, bem como bíblias de estudo. Também atuou como colaborador e editor-geral de numerosas outras obras. Larry é sua esposa, sua mora em Woodson, Flórida. Muito bem, aí diz aqui o seguinte, que é esse comentário, ó, esse guia do leitor da CPAD aqui, diz que é uma introdução de esboço de cada livro, tem resumo e significado da mensagem, tem versículo-chave de cada capítulo, referências cruzadas de passagens bíblicas, definições e explicações de palavras bíblicas, sugestão de aplicação pessoal, cadeias de temas doutrinários, descobertas arqueológicas, usos e costumes dos tempos bíblicos, mapas, diagramas e ilustrações. Então, vou abrir aqui para você, no Gênesis, por exemplo. Eu vou ser sincero com os irmãos. Quando eu vou preparar sermões, praticamente eu nem lembro dessa obra. Aí você me diz assim, mas por que você está me recomendando? Estou recomendando porque ela é uma obra excepcional que você pode ter na sua biblioteca. É o que eu tenho tantas Bíblias de estudo, tantos comentários e às vezes, muitas vezes também esqueço que eu tenho esse guia do leitor na minha biblioteca. E ele é indicado, muito indicado, principalmente para você, estudante aí novo de teologia, você que está fazendo básico de teologia, para você começar a fazer suas pesquisas, ok? Muito indicado para você que está começando a formar sua biblioteca. Obviamente é um autor conservador, ortodoxo, sem estresse, sem problema, não é liberal, ok? Então, para você que está começando, é interessante também. Às vezes, talvez você diga assim, mas eu tenho também muitos comentários, não serviria na minha biblioteca. Bem, nenhum comentário é perfeito, é completíssimo, né? Às vezes você pega um comentário ali, show de bola, nota 10 na linha exegética, hermenêutica, devocional, mas às vezes um detalhe que você está procurando num versículo, né? Muitas vezes ele não tem. Aí você vai aqui, talvez até às vezes ignorando alguns detalhes, achando que não vai encontrar um dizer acerca daquilo que você está procurando, e às vezes você acha. Aqui o mundo do Antigo Testamento, ele começa, né, antes de chegar em Gênesis, trazendo assim umas espécies de introduções, ok? Perfeito. Breve história de Israel, grandes temas do Antigo Testamento. Assim, não tem foto colorida nem nada. Ele traz assim uns gráficos, assim, uns desenhos, lembrando até mesmo algumas charges, né? Aqui, tá vendo? O mundo do Antigo Testamento, a vida no tempo do Antigo Testamento. Aí traz aqui tipo um artigo, ok? Antes de chegar a Gênesis, temos aqui esses artigos introdutórios. Aí vem Gênesis, né? Uma espécie de esboço aqui, né? Uma introdução do livro propriamente. Perfeito? E ele começa os seus comentários. Olha só. Gênesis capítulo 1. Interessante. É porque realmente eu esqueço que ela está na minha biblioteca. Mas, por exemplo, aqui, ó, Gênesis 1. Você está dando para você ver aí? Se você talvez parar o vídeo, né?
Olha lá, no princípio, olha lá. Ali não tem comentários, notas super abundantes, como a gente vê até muitas vezes em Bíblias de estudo. Mas, por exemplo, no princípio, a frase, olha o que ele diz aqui, no princípio, a frase de duas palavras em hebraico, Resit, ocorre 51 vezes no Antigo Testamento e indica o início de uma série de eventos. Os atos criativos de Deus colocam a história em movimento e determinam seu fluxo na direção de um fim intencional. Desde o princípio, Deus conhece e controla o fim. Aí vai falar sobre os mitos da criação, certo? Ele vai assim analisar o capítulo, né? Por exemplo, pelo menos aqui, ó, em Gênesis, né? Vou mostrar os versículos chaves. Tá vendo? Estou em Gênesis aqui, né? Primeiro capítulo. Aliás, ele já está abordando o capítulo 3, aqui, ó, tá vendo? Ele vai abordando temas, por exemplo, aqui. Olha lá, costela de Adão. Entendeu? Aqui, Adão, ser humano. Ele vai abordando como se assim, trechos importantes, aquilo que ele classifica como importante, por exemplo, o casamento. Aqui. Pegou? Aí vai falar aqui sobre o casamento. A frase adjuntora tem sido frequentemente mal entendida e usada para manter uma visão distorcida do casamento. A palavra no original, exer, significa um apoio, uma ajudadora ou uma assistente. Isso não implica subordinação, pois a mesma palavra é usada para descrever Deus como auxílio do homem. O conceito decididamente sustenta as características da mulher como ajudadora. Somente uma, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, poderia de fato ir ao encontro das mais profundas necessidades do outro. Entendeu? Então ele vai abordar versículo por versículo, entendeu? Aqui ele já dá um pulo, virando a página, ele já dá um pulo pro capítulo 5. Assim, seria um livro interessante até mesmo para nós lermos, como se fosse um livro comum. Uma visão panorâmica da Bíblia, né? Tá vendo? Aí ele para aqui para falar um pouco sobre Abraão, ó. Aqui. Abraham. Aí faz aqui uns desenhos aqui simplesinhos, né? Algumas ilustrações falando sobre a peregrinação de Abraão. Entende? Então, não chega a ser um comentário daquele que você fica esperando, versículo por versículo. Não. Por exemplo, estou aqui em Gênesis capítulo 23. Olha só o capítulo 23. Ele vai comentar o versículo 4. Logo abaixo ele já dá um pulo. Ele já vai comentar o versículo 11. O comentário do versículo 4 é bem pequenininho. Do 11. Você tá vendo? Então ele não tem essa preocupação de se deter versículo por versículo. Ele dá uma visão geral do capítulo. Perfeito? Então tem muito disso de ter em cada página tem um resumo do capítulo aqui, ó. Esqueci de falar esse detalhe. Resumo do capítulo e ele faz comentário de alguns versículos. Resumo lá, resumo de outro capítulo. Olha, destaque. É interessante. Então vou dar um pulo rapidinho aqui para o Novo Testamento. Vamos ver se tem aquele chamado período intertestamentário. Tem algumas coisinhas aqui. Vou mostrar rapidamente para você. Depois de Malaquias, aí vem a Palestina nos tempos de Jesus, certo? Aí traz um mapinha da Galileia, Galileia, Samaria, Judéia. Aí, ainda falando vai falar sobre a história política, os partidos religiosos, como a maioria das bíblias de estudo fazem, né, nos comentários, aqui no período intertestamentário, preparando o leitor para entrar no Novo Testamento, falando da atual situação política, religiosa daquele tempo. Vai falar sobre a geografia dos evangelhos, ele tenta trazer uma harmonia dos evangelhos aqui, certo? Os 4 evangelhos. Várias páginas tentando trazer essa harmonia e traz aqui um palco de Jerusalém no tempo de Jesus. Aí já entra em Mateus, propriamente dito, certo? Então
Ele sempre vai trazer, vai comentar alguns versículos e sempre o resumo do capítulo, certo? Em cada página, aqui ó, capítulo 1 de Mateus. Lá em cima, resumo, tá vendo? Aí traz em destaque aqui, ele comenta alguma coisa, ele traz algum comentário. Então ele pode ser usado também, sim, como comentário bíblico. Certo? Você pode procurar aqui, ver nesse guia do leitor, pode ver. A CPAD não apresenta ele como comentário bíblico de capítulos da Bíblia. É uma análise, uma visão panorâmica, mas que muitas vezes ele traz aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, vou abrir aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, né? Famoso prólogo de João. Aí o que ele vai dizer aqui, ó, sobre o verbo? Pode ver aqui, ó, muito pouco ele vai dizer sobre o verbo. O verbo, no grego, a palavra é logos, que de um modo geral enfatiza a mensagem da palavra falada. A questão para João é que o papel principal da segunda pessoa da Trindade sempre foi de comunicação. O Filho é a palavra falada, a expressão viva de tudo que Deus sempre buscou comunicar sobre si mesmo. Aí ele vai, por exemplo, aqui, aí ele vai comentar mais um pouco sobre o versículo 1, depois ele já pula para o versículo 3. Tá vendo? Se dá uma pausa, você vai conseguir ler o comentário aí. Tá vendo? Aqui ele já vai para o versículo 4, olha lá, capítulo 1, versículo 4. Aquele trecho de 1:12, todos quantos receberam, ele vai dizer assim: Jesus, no entanto, foi reconhecido por alguns como Deus encarnado. Esses o receberam. João é o primeiro a usar a imagem de receber para definir crer. Se você não consegue perceber o dom que Deus lhe ofereceu, ou se consegue distingui-lo, mas não aceita como real, é porque não deseja recebê-lo. Crer em Jesus envolve vê-lo presente como Filho de Deus, aceitando essa descrição como verdadeira. Basta estender a sua mão e aceitar o dom da vida eterna de Deus. Com isso você será o que nunca chegou a ser, um filho de Deus. Percebe? É uma linguagem bem evangelística também. Ele está comentando e está tentando evangelizar o cara que está lendo. Legal. Então, é uma obra, confesso a você, que eu muitas vezes esqueço de pegar, de consultar muitas outras fontes aqui, e eu não tenho o hábito de consultar, ok? Talvez por conta somente dessa visão panorâmica, né, dos capítulos. Mas eu me lembro que eu comprei esse livro porque eu li algumas revistas da CPAD, embora não seja da Assembleia de Deus, eu li algumas revistas de lições bíblicas da CPAD, e o que eu vi ali? Eu vi assim, o comentarista fazendo citações enormes aqui dos comentários dele. Eu achei legal alguns comentários. Eu falei, poxa, eu comecei a pesquisar, eu adquiri essa obra, ok? Tá aí mais uma dica aí. Eu abri aqui, por exemplo, capítulo 10, ele falando aqui, ó, né, sobre o assaltantes e ladrões. Fala sobre o ladrão que entra pela porta, né? Todos quanto vierem antes de mim e tal. João capítulo 10 sobre a ovelha, né? Pastor. Ok? Então diz aí nos comentários o que você acha desta obra. Quase 1000 páginas. Pouca gente aí, acho que dá confiança para ele. Mas Lawrence Richard é um excelente escritor. Ele tem outra obra também, né? Comentário Cultural do Novo Testamento. E a CPAD lançou isso aqui. Eu aconselho a você, principalmente você que está começando aí nos estudos teológicos, começar com uma obra dessa aqui, a sua biblioteca, você já começa bem, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.